אבל תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבל תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה. Shalom a todos, vocês que nos acompanham através das redes sociais, através do Facebook, no nosso humilde canal no YouTube. Estamos aqui mais uma vez, um bate-papo sobre o judaísmo, sobre a nossa fé. Eu aqui novamente, Yaakov Ben Israel, juntamente com... Shalom a todos, né? Muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo. Mordecai Ben Shalom. Não, desculpa, Mordecai Ben Israel. Ben Israel. Foi sem querer, desculpa. Eu gostaria de agradecer a todos. Mitzvah Gedolá Besimchat Tamid. Rabbi Nachman Meuman, no Likutei Moharan, parte 2, Torá 24, diz: é uma grande mitzvah sempre ser feliz. Isso mesmo. Na verdade, ser feliz encaixa justamente com o tema que nós vamos falar agora. Porque desde que nós começamos a falar sobre o judaísmo, a conversar, o nosso propósito inicial era falar sobre o Sidur, né, a ordem das rezas. Né? Exatamente. E aos poucos ele explicando um pouquinho sobre esse livro, né, sobre esse compêndio de rezas, de orações, o que rezar, né, como no nosso vídeo número 2, se eu não me engano, né, fizemos as rezas ali e demonstramos como fazemos. Né? Por que felicidade? Porque quantas pessoas que, por ocasião de um acidente, de uma doença, né, acabam não acordando, não despertando, né? E a primeira frase que nós falamos ao despertar, página 16 do Sidur, quem tem o Sidur acompanha lá, é Shiviti Adonai Negid Tamid. Exatamente. Tenho posto sempre o eterno diante de mim. Lembrando que a página 16 é do Sidur Renat Hashem. Renat Hashem. Renat Zell. Isso. Desculpa. Mas grande maioria, nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa conversa, a grande maioria, não todos os Sidurim, têm essa reza Modiani. Não todos, mas a grande maioria sim. Exatamente, que é a próxima que nós vamos falar. Exatamente. Mas falando um pouquinho mais sobre despertar. Agradecer a Kadosh Baruch Hu pela vida que ele nos tem dado, não é isso? Esse é o intento da reza, né? Tenho posto sempre o eterno diante de mim. Inclusive, na Parashá Kitzá, no versículo 2, deixa eu ver se estou com aberto aqui, só para corroborar um pouquinho aqui, ó, a ideia. Tá aqui, ó. Bíblia Online. No versículo, em Êxodo, tá? Capítulo 33, no versículo 2, vai dizer assim, ó. Kadosh Baruch Hu falando para Moshe, né? Eu vou enviar você para uma terra que eu jurei aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, tal. E enviarei um anjo diante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Aí no versículo 3, é uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. Ou seja, por causa da incredulidade do povo, da dura serviço do povo, o Eterno falou assim, eu não vou junto com vocês. Eu não quero estar no vosso meio. Por causa disso. Aí Moshe Rabbeinu vai dizer o quê? A importância de sempre ter o Eterno diante dos nossos olhos, sempre à nossa frente, nos guiando, nos conduzindo. Porque assim, quando estamos conectados com Hashem, quando estamos conectados com Kadosh Baruch Hu, mal nenhum chega à nossa tenda. E se chegar na nossa tenda, é simplesmente pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Porque o Eterno é bom e cheio de misericórdia. Então, no versículo 15, daí ele vai dizer, então me disse, Moshe dizendo, né? Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, o grande Moshe Rabbeinu dizendo, Eterno, se tu não estiver junto conosco, não faça nós subirmos daqui. Porque sem a tua presença eu não consigo existir. Sem a tua presença eu não consigo viver. E é exatamente isso. Shiviti Adonai Negid Tamid. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Essa é a nossa principal reza. E falar isso com alegria. Muitos despertam e dizem, por que eu acordei, né? Sim, mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho, mais um dia de labuta. Enquanto os outros desejariam acordar, despertar, ser felizes, viver, né? Outros ficam nesse marasmo, né? Sim. Ai, meu Deus, que vida difícil. Gente, porque a minha família, mais um Shabat, tem que ir para a sinagoga. Shabat que é para ser dia de alegria. Exatamente. Né? De santa convocação, né? Para as pessoas estarem ali, junto com seus irmãos, né? Mas não, daí, né, aquela tristeza. Aquele passarinho molhado. Enfim,
É muito interessante comentar sobre isso, que na Parashá dessa semana mesmo, Parashá Ki Tetse, não confundir com Kitsa. Kitsa é do Sefer Shemot, o livro de Êxodos. Parashá Ki Tetse, que dessa semana tem um ensinamento, uma mitzvah, na verdade, muito interessante, que se chama Meshuach Melchama. O que significa isso? Que quando o povo de Israel eles forem para uma batalha, a uma guerra, quem que vai à frente? Um sacerdote que recebe o óleo da unção e ele vai à frente da batalha. Sim, sim. Ou seja, sempre ter a presença divina, um representante da presença divina, que é o sacerdote, na frente das batalhas. Inclusive, essa parashá mesmo diz que não é nem com carne, nem com os que vocês vão estar, mas assim com a presença divina que está à frente de vocês. Exatamente. Lembra quando foram construir lá? Eu me lembro, iam construir uma tenda, era alguma coisa no acampamento, agora não estou me lembrando, mas acho que era o profeta Elishá. Que alguém fala assim, vamos convidar o homem de Deus para ir junto conosco? Alguém teve uma excelente ideia, né? Vamos levar o homem de Deus, né? Vamos levar aquele que tem ungido, aquele que se relaciona de uma forma mais perfeita com Hashem. E ele vai. Daí tem um evento lá de flutuar o ferro do machado, né? Sim. Que cai lá. Então, veja bem. É importantíssimo você ter essa pessoa, né? Essa pessoa que eu digo assim, esse teu líder, o seu Rebbe, o seu mentor, da qual você tem ele por seu líder, tem ele por um homem de Deus, que muitas das vezes sofre, chora, perde dias e noites de sono, né, velando por nós, né, por os seus talmidim. Esse é um papel de um sacerdote. O sacerdote, o líder, independente se for uma corte racídica, que é o Rebbe, ou se é o rabino, a ideia é de que a Guimarães Berachot diz que o Eterno, ele, não necessariamente, mas existe esse conceito, essa ideia que o justo tzadik, ele sofre pelo povo. Esse líder, esse rabino, esse líder religioso dentro da ótica judaica, ele se doa pelo povo. Sim. Interessante, ele não acaba com as pessoas. Ele não acaba com as pessoas, exatamente. Foi o que o Moshe sempre fez. Falando sobre Moshe, é interessante que Moshe é o seguinte, andando com um povo rebelde, sim, que muitas vezes, dando ouvido a vozes contrárias, querendo destroná-lo, tirar ele daquele cargo que ele nem queria. Sim. Estava ali simplesmente para cumprir a vontade divina, né? Mas diante daqueles que queriam prejudicá-lo, o que ele fez? Prostrou-se diante dos seus adversários, certo? Uma postura de humildade. Todo mundo quer ser Moshe. Mas que eu quero ser Moshe, eu quero ter status, eu quero ser o rabino, eu quero ser o Rebbe, eu quero ser isso. Mas quem é que quer ser Moshe nessas partes aí? Quem é que eu quero ser Moshe, mas você quer... Tá, mas para você ser Moshe, ser líder e tal, você tem que ter humildade. Concorda comigo? Que era uma das qualidades, aliás, uma das grandes e a maior qualidade, talvez, de Moshe Rabbeinu. Da qual Yehoshua terminando de escrever o livro de Devarim, ele atribuiu que não houve em Israel um homem mais humilde que Moshe. Isso é maravilhoso. Isso assim, eu fico pasmado, assim, perplexo, tá? Com uma atitude de um homem que estava diante da face do Eterno, fez de tudo por aquele povo, ainda que era um povo rebelde, e quando teve a oportunidade de talvez fazer como Eliseu, Elias, desce fogo do céu, consome Tito 50, não. Prostrou-se em terra e disse que não era melhor do que aqueles que o acusavam. No livro de Números mesmo, Parashá Behalotecha, diz que Moshe, não existia um homem tão humilde como Moshe. Nós vamos voltar já ao assunto. Vamos voltar ao assunto, Ou isso. seja, fique a dica para aqueles que são líderes. Seja humilde. Exatamente. Na verdade, não sou líder, né? Porque, na verdade, o discípulo, ele é o reflexo do líder. Sim. Se o líder for humilde, és humilde. Nahman, como disse em uma das suas literaturas, ele disse que ter felicidade. Sim. Você pode ver que a linha Breslov é uma linha que ela é mais alegre. Ela é mais espontânea. São reconhecidos por isso. Né? São reconhecidos por isso, né? Bom, enfim, vamos voltar. A gente estava falando sobre a página 16 do Sidur, né? Sim. Beleza. Só que aí nós vamos falar sobre a próxima reza. Então, Modiani. O que você pode dizer do Modiani? O que a gente pode falar sobre Modiani? Analisando pela gramática hebraica mesmo, Modiani, Ani significa eu, né? Mas vamos começar parece redundante, mas desde o início.
Modé significa, vem de agradecer, Hodu, por isso que tem a palavra judeu Yehud, que vem de Hodu, agradecer, Moda'ah, agradecimento, confessar também, que é Vidui, ou alguns dizem Vidui, em hebraico. Então, Modé vem de agradecimento, de reconhecimento. Você tem, nós ao acordarmos temos a consciência, agradecemos por essa oportunidade, por mais um dia de vida. Baal Shem Tov disse assim que todo judeu deve encarar esse dia como um novo começo, como você está nascendo novamente. Sim. Novas oportunidades irão existir nesse dia. O conceito é bonito. Sim. Não somente é bonito, como ele é prático e ele é vivo. Sim. É uma realidade. A questão é que na reza do Modé, que é uma reza recente, ela é do século XVI, né? Sim, exatamente. Como eu disse no início dessa conversa, essa reza, essa frase, esse pequeno discurso, né, que Modé é curto, não é encontrado em todos os Sidurim. Foi instituída, digamos assim, no século XVI. Por um rabino sefarade. Por um rabino de origem sefarade, no círculo de Safed, como nós vamos dizer, essa reza Modé ali, por isso que nós vamos comentar não tão a fundo, primeiramente porque eu não sei de nada, não estamos aqui para ensinar, nem ser líderes, mas essa reza Modé ali está estritamente relacionada com a parte mística judaica. Exatamente. Com a parte de reencarnação. Sim, reencarnação, questão de os níveis de alma, que Nefesh Guf chama, não vamos falar sobre isso agora. Gilgulim, que são as reencarnações. A questão da alma, que nós vamos dizer agora que volta para o corpo. Exatamente. Na verdade, é o conceito da reza. Então, ele foi encontrado, a reza do século XVI, um rabino sefarade, é o rabino Moshe Ibn Yehuda. Sim. E o Sidur, como é que é? Do Hayon. Hayon. Isso mesmo, Sidur Hayon. Tá, enfim. Qual é o conceito da reza? O conceito da reza é quando nós dormimos, a nossa alma, ela se eleva, ela vai aos mundos superiores e ela presta conta de tudo aquilo que se passou durante o dia, e ela é julgada por Hashem, e Hashem, na sua infinita misericórdia, através das suas sefirotes, uns dizem através das sefirotes, né? Enfim, ela é julgada de uma certa forma, o Eterno, 99% das vezes, ele é misericordioso com a pessoa, e a sua alma volta ao seu corpo. Daí quando volta ao seu corpo, aí vem a questão de que, quando o judeu acorda, Shivetiano na Ligitamid, ok, Baruch Hashem, aí depois ele vai fazer o Netilat Yadayim. Ele vai fazer as lavagens das mãos. Por quê? Porque quando a alma volta para o corpo, disse, né, no mundo judaico, que as impurezas ficam nas pontas dos dedos. Sim, o Kitzur Shulchan Aruch diz isso. Tá? E daí a pessoa tem que lavar as suas mãos, né? Ou seja, lavar as mãos seria uma prática normal hoje em dia, mas ritualisticamente falando, por causa das impurezas, tá? Sim. Que ficaram no corpo. Ok. A partir disso, desenvolve o conceito de reencarnação. Tá? Exatamente. Tá. Que daí quem vai falar isso o Zohar, né? Livros como tratam disso, né? O Zohar trata disso. A questão de reencarnação, falar sobre, por exemplo, não vou falar detalhadamente sobre isso, mas comentar sobre Nefashot, sobre almas, é um conceito normal. Não vou dizer meu ponto de vista a respeito disso. Normal dentro de toda a nossa fé judaica, dentro dos textos rabínicos, Guimará, Talmud, Mishnah, Shulchan Aruch. Falar sobre alma é uma coisa. Agora, falar sobre reencarnação, essa ideia de reencarnação, ela foi amplamente difundida, não vou dizer que foi a partir desse ponto, mas ela foi difundida com o estudo do Zohar, através do Arizal, o grande cabalista do século XVI, conhecido como Ari, né? Ari, né? Leão.
que essa ideia de que tem uma parte que se chama Shar Hagil-Gulin, que é o portal das reencarnações. Tá, mas antes disso, nós temos uma reza que daí é na página 17, tá? Depois a gente volta a falar isso aí, que é Elohai Neshama, que fala sobre a alma. Ou seja, então aquela reza ali falando sobre a alma, tal, ali, beleza, isso é amplamente falado sobre dentro do meio judaico. Agora, então, a reza do Moni ali, o conceito da reencarnação vem do século XVI para cá. Escrituristicamente falando, né? Se o conceito existiu lá para trás, eu não posso afirmar, não posso dizer, tá? Mas a partir do século XVI. Ok. Aí, a Gemara, ela diz que existem 5 conceitos ideais nesse mundo, tá? No Olam Hazé. Que são 1/60 avos de suas manifestações, tá? Aliás, 1/60 avos da manifestação em sua totalidade. Vamos supor, 60 é como se fosse 100%. Então, exatamente. uma parte dos 100%. Então, uma parte dos 60 de suas manifestações. Seriam esses conceitos. Fogo, o mel, Shabat, sono e sonho. Sim. O que mais a gente pode falar? O que a Gemara elabora sobre isso aí? Essa parte está o Tratado de Berachot, né? O Tratado de Berachot está disponível em português. 57b? 57b, exatamente. Essa fonte tem em português. Na verdade, pouca coisa tem no Talmud disponível em português, mas essa parte tem. Tem. Não estou incentivando ninguém a ler, mas só comentando. Se você quiser ler, vai de cada um. O que 1/60 avos? Como o Yaakov mesmo disse, imagina que você tem uma barra de chocolate, você divide em 60 partes, você pega esse quadradinho. Um quadradinho. 1/60 avos dessa totalidade que é a barra de chocolate. Por exemplo, o fogo. O fogo que nós temos nesse mundo, vamos fazer, é 60 avos do Guerrinon. O fogo do Guerrinon. A maná. Maná é o maná que nosso povo comeu no deserto, quando eles estavam nas peregrinações, nas viagens. É 1/60 avos o mel, desculpa, é 1/60 avos do maná. Sim, exatamente, desculpa. O mel é 1/60 avos do maná. Por quê? Porque o Midrash diz que o maná não tinha um gosto específico, mas daquilo que as pessoas tinham vontade de comer, assim exatamente. Que eles ingeriam o maná adquiria esse sabor. Eu quero comer carne, daí se eu comer maná vai estar com o sabor de carne. Eu quero comer queijo, não sei, claro que não carne com queijo. Quando eu comer, vai ter o gosto de queijo. Entendeu? Então, o que o Hakamei, nossos sábios, estão dizendo? Eles estão elaborando esse conceito. E são 5 conceitos, vamos dizer sobre o que está estritamente relacionado com a conversa de hoje, que é sono. Sono é 1/60 avos do que é a morte. E quando a pessoa morre, nós sabemos disso, o ambiente se torna impuro. Exatamente. Aquele que encosta no morto também se torna impuro. Tem toda essa questão da halakha judaica. Ou seja, e quando nós levantamos, aqui a gente diz que a alma saiu do corpo. Sim, ela voltou, tem a questão da impureza, por isso você faz a ritualística ali, Netilat Yadayim e tal. Beleza. Então, não estamos afirmando nada disso, estamos falando que a Gemara, ela vai comentar sobre esses assuntos, sim. Ok? E, então, nesse mundo, por exemplo, o Shabat. Sim. Shabat é 1/60 avos do Olam Rabá. Sim. Né? Porque haverá, né, no Olam Rabá, um momento e um estado maravilhoso da presença divina. Mas muito maior do que a maravilhosa presença que muitos de nós temos em cumprir e guardar o Shabat. Mais difundida, mais perceptível. Sim, mais perceptível, com certeza. Tem 60 avos de Nevuah, que seria a profecia, né? Tudo isso está no Talmud Bavli, Berachot 57b. Tá? Então, isso é uma discussão dos sábios, tá? Acerca da Mishnah, tá? A Gemara. Então, eles vão falar que nesse mundo nós temos 1/60 avos de alguns... daquilo que é da totalidade. Da totalidade do que há de vir. Do que há de vir, né? Uma fração. Uma fraçãozinha. Tá. E o Sefaradim? Então, quando eles vão fazer o Netilat Yadayim, eles fazem de uma forma alternada. Sim. Certo? Isso é questão de minhag, de tradições. Sim. Qual que é o mais certo? Vou fazer que nem o Sefarad, Ashkenaz. Faça Netilat Yadayim e tá tudo certo. Sim, até nós podemos até comentar mesmo Netilat Yadayim.
Muitos falam, mas não tá escrito, não sei o que lá. Tá escrito na Torá, nós vamos falar sobre isso. Não está escrito sobre Netilat Yadayim. Está falando sobre os sacerdotes, os Kohanim, quando eles iam oferecer um sacrifício, eles lavavam as mãos e os pés na bacia de cobre. Mas o que eu quero dizer, que Netilat Yadayim, independente se é uma mitzvah, se é um minhag, se é sefarado, se é ashkenaz, por questão de higiene, é correto. Pense na Idade Média. Então, acho que na Idade Média, parece que peste bubônica, eu li um comentário uma vez, que peste bubônica, eu não sei se peste negra, é uma dessas doenças aí que estavam dizimando as pessoas. E os judeus, eles não estavam morrendo em função disso. Sabe por quê? Pela simples prática de lavar das mãos. Porque as pessoas não lavavam as mãos periodicamente. Era comum. Muito comum. A pessoa não lavava a mão. Era muito comum mesmo, não lavar a mão. Então essas pessoas não lavam a mão hoje em dia, pode dizer assim, rapaz do céu, você é da Idade Média. O que eu queria dizer é o seguinte, exatamente, Idade das Trevas, Dark Age. Exato, mesmo Netilat Yadayim sendo um minhag, uma tradição, faça. Por questão de higiene. Não, e é uma boa tradição. Shaul Hashalia vai dizer na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele vai dizer que não deixem as boas tradições que por mim foram ensinadas. Você não pode colocar uma tradição acima de uma mitzvah da Torá. Tá? Da Sheber Mitav. Muito embora tenha algumas coisas que corroboram com o pensamento da Torá escrita, e alguns têm isso por tradição. Bom, isso vai ficar para um outro assunto. Tá, isso que você estava falando está no Sidur, página 32. Sim, exatamente, que é baseado no texto da Torá, de Shemot, Êxodo, capítulo 30, isso. É que eu não vou abrir o Sidur agora, mas... Eu comando Moisés, que Moshe, para ele fazer o lavatório de cobre, e os sacerdotes, antes de oferecerem o tamid, o sacrifício diário, eles lavavam as mãos e os pés. Agora, as pessoas acham também que tudo dentro do judaísmo é assim, o rabino bateu com a cabeça lá, ou teve uma revelação, e é assim. Não é. Todo tem um nexo, tem um sentido de por que fazer isso, como fazer, né? Sempre. Então, Tudo. tem um tratado no Talmud sobre a Netilat... Sobre a lavagem das mãos. Sobre a lavagem das mãos. O tratado Yadayim. Que fala sobre... esse tratado Yadayim tá no último Seder, na última ordem, na ordem de Torot, que fala sobre a lavagem das mãos. É um tratado curto, mas é bem técnico. Sim, ele vai falar da parte mais técnica sobre a lavagem das mãos, né? Bem técnico mesmo, a quantidade de água. Da água, como que você lava. Do recipiente também. Vai falar que água que, por exemplo, que serve para você fazer a limpeza, limpar. né? É a questão do mikve, por exemplo. Não pode ser qualquer tipo de água, tem que ser uma água, né? Águas vivas, enfim. Aí, quem quiser mais detalhes, leia lá o tratado lá do Talmud, lá que vai... Eu acredito que esse tratado não está disponível em português, mas para quem entende do inglês... Sim. Né? Para quem já tem disponível. Né? Tá. Falando sobre esse negócio da lavagem das mãos, eu já estou dando risada aqui, né? Não é tirando sarro, mas é que é interessante a ideia, o pensamento, né? Como é que é aquela história lá do rabino de Baal Shem Tov? É até interessante que eu acredito, como eu vou repetir, não sei de nada, mas eu acredito que essa história é mais para ilustrar. E ela encaixa perfeitamente no tópico de hoje, que é sobre Netilat Yadayim, que nós estamos falando, e Modeh, que está relacionado com reencarnação. Tem uma história, eu já vou dizer a fonte, mas primeiro eu vou contar essa história. É uma história um tanto assim longa. Eu vou resumir um pouco, mas eu vou contar os detalhes. Existia um sapo. O nome desse sapo era Yossi. Esse nome Yossi em Yiddish é Yosef, né? Tinha esse sapo Yossi. Na verdade, isso volta alguns tempos antes. Na verdade, existia um Talmid Chacham. Talmid Chacham é um estudante da Torá, que ele se dedicava ao estudo da Torá, analisava os textos, se dedicava à Torá, ao cumprimento das mitzvot, estudava, meditava, e a vida dele era essa dedicação ao Talmud Torá, ao estudo da Torá. Porém, ele não fazia de modo adequado. Algumas fontes dizem que às vezes ele nem mesmo praticava Netilat Yadayim.
E daí nós podemos se questionar, como que pode um Talmid Chacham, um estudante, não estou dizendo um Chacham, que é um sábio, mas um estudante de um sábio da Torá, tem o seu mentor, o seu Rebbe, o seu rabino, exatamente, e ele estudava a Torá, se dedicava a isso, mas ele não praticava, não fazia Netilat Yadayim. E nós sabemos que toda vez, quando nós vamos fazer a Reza de Shacharit, de manhã, nós fazemos Netilat Yadayim. Independente se acredita que é um Minhag, uma tradução, mas nós fazemos. E esse sábio, ele não fazia. Então isso é um tanto paradoxo. Como pode você estudar e não fazer lavagem das mãos? E daí... Por isso que temos de estudar a Torá para cumprir. Exatamente. Não somente para ter conhecimento. E isso é uma das morais da história, exatamente. De cortar um pouco, mas isso é verdade. Já. Mas é verdade. Meti o facão já. Tem que cumprir aquilo que você estuda. Talvez para alguns é difícil, mas tem que cumprir aquilo que você estuda. Você está se dedicando. E esse sábio, ele não fazia Netilat Yadayim. O que acontece? Muitos anos depois, mais pra frente, em épocas posteriores, teve o rabino conhecido como Besht, que é um acrônimo para rabino Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Ele estava andando e ele viu esse sapo. Esse ossi. Exatamente, Yossi. Mas o que eu disse agora? Ele viu um sapo. Ele viu um sapo. Viu um sapo. A história o que diz? A crença que diz que preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O Baal Shem Tov, ele tinha um nível de Kedushá, de santidade tão elevado, que ele sabia a linguagem dos animais. Igual Adam. Sim, e Shlomo, exatamente. E quando o Baal Shem Tov viu esse sapo, o Baal Shem Tov, ele tinha a habilidade de ver a essência, a alma dos animais. Nós sabemos que, assim como o ser humano, não vou afirmar agora, mas os animais também têm um fôlego divino. Todos viemos da mesma fonte. E daí o Baal Shem Tov, ele viu esse sapo e ele percebeu algo diferente. Digamos, é difícil explicar. Ele viu uma alma enclausurada no corpo de um sapo. Ele viu uma alma contrita no corpo desse sapo. E ele questionou. Como eu disse, ele entendia a linguagem dos animais. E ele questionou por que existe essa alma diferente no corpo do sapo. O que está acontecendo? Quando ele conversou com esse sapo, o sapo não revelou, mas disse que em gerações anteriores, essa alma era a Neshama de um Talmid Chacham que estudava a Torá, mas não praticava Netilat Yadayim. Por isso que ele foi reencarnado num sapo. Por quê? Porque o sapo nós sabemos que é um anfíbio. Metade da vida dele ele passa na terra, em solo, e metade passa na água. Nós sabemos, os anfíbios, sapo, rã, salamandra, são animais que não sobrevivem fora da água. Eles precisam de uma poça, de uma bacia, de um riacho, lembrando água doce, brejo, mais lagoas. Ou seja, então por punição, porque esse rabino, ele estudava a Torá, mas ele não praticava Netilat Yadayim, ele foi reencarnado num sapo. Essa história está num livro publicado há um tempo atrás, que se chama, não está disponível em português, Fábulas Judaicas de Reencarnação. Mas essa história foi baseada num livro que se chama Shivrei Habesht, que significam As Maravilhas do Baal Shem Tov. Essa é a fonte. Independente, vou até ampliar mais ainda. Se você acredita em reencarnação ou não estou fazendo apologia àqueles que acreditam, mas a moral da história qual que é? De você fazer Netilat Yadayim. Essa é a moral da história, mas a parte que eu posso rir do sapo é agora, né? Porque vamos falar bem da verdade. Uma história interessante. Interessante, por ser filho e tudo, né? Não. Sim, dentro da Hassidut, desse universo que é a Hassidut, por exemplo, nós vamos comentar sobre isso especificamente, bem mais pra frente, quando for sobre a Hassidut mesmo, que foi um movimento renovador, revolucionário, que de início as pessoas acreditavam que os Hassidim, eles não estavam seguindo as questões da Halakha. Mas não.
os Hassidim, até hoje, eles seguem à risca os códigos de lei judaica. Tanto é que Baal Shem Tov, mesmo com esse pensamento inovador para a época, essa fábula, essa história com E, diz a respeito do a moral da pessoa praticar Netzilat Yadayim. Que é uma questão alárrica de Minhag. Essa é uma das morais da história. Até porque eu acho que de Moshe a Moshe não houve alguém maior do que Moshe. 13º princípio da fé judaica. Sim. Cremos com fé completa na ressurreição dos mortos. A gente está falando sobre essa história. Essa história, é história com E, né? História com E, né? Porque se fosse história, né? Uma fábula, né? Exatamente. Então, vamos lá. Mas a moral por detrás dessa fábula é que a pessoa estudava, mas não cumpria. Sim, exatamente. Esse que é o detalhe, né? Se fala, Baal Shem Tov falava com os animais. Bom, Adam, né? Dizem muitas pessoas que Adam tinha um intelecto supra-racional, do pecado, né? Porque ele deu nomes aos animais e funções aos demais, né? E cada função está relacionada com o animal mesmo. Ok, né? Aí tem outros eventos, por exemplo, né? A jumenta falou, enfim, tem vários exemplos. Então, não é que eu tô satirizando, ridicularizando, mas é engraçado. Eu acredito, é uma história interessante, vou deixar pra você rir, mas é uma história muito, muito interessante. Eu gostei, por exemplo, vou repetir, não interpretem minhas palavras erradas, não estou fazendo uma apologia. Apologiar, vou reencarnar. Como eu disse e repito, se você acredita em reencarnação, você tem um livre-arbítrio pra isso. Pior, não estou pedindo pra você tem acreditar. a transmigração da alma, que daí é um negócio exatamente. Que piorou ainda. Como nós comentamos, tudo isso está relacionado com a parte mística judaica. Exatamente. Por que nós estamos falando tudo sobre isso? Porque Modéani está relacionado com a parte exatamente. Da alma. Por exemplo, eu que vou no banheiro 5, 6 vezes, eu vou ser uma das pessoas que mais vou prestar conta ao Eterno. Que eu vou lá, complicado, venho, faço a Netzilat Yadayim, então vou lá de novo, volto, né? Então, é uma parte assim, tá dentro do nosso povo, está. O nosso povo pratica uma boa parte dele. Aliás, todo judeu reza Modéani, né? Eu entendo a questão até da alma, não estou fazendo apologia, não vou dar minha opinião sobre isso, mas essa parte de você ir, prestar conta e voltar, aí você começa a devagar várias coisas e as almas daquelas pessoas ruins que foram, prestaram contas e retornaram. Então, a respeito disso. Exatamente, eu prefiro ficar com a ideologia de Moshe Ben Maimon, que vai dizer, eu creio na ressurreição dos mortos. Sim. Por que estamos comentando também sobre Gilgulinhas e reencarnações? Porque na própria reza Modéani, o que está escrito? Modéani lefanecha. Modéani, eu agradeço. Lefanecha está traduzido como dou graças perante. Lefanecha, perante. Mas, alguns falam lefanecha, né? Mas essa palavra lefanecha também significa, vem na palavra, como posso dizer, parte interna. Nós sabemos que existe a parte interna que é conhecida como pnimius e a parte externa que é chitzonius, né? Por isso que tem Chutz Laaretz, que é fora da terra de Israel, e Pnius HaTorah, a parte da Hassidut, né, que é a parte interna, a alma, falei alma, né, a questão interna da Torá. Ou seja, o que Modéani também está, essa interpretação diz, eu agradeço a ti, Eterno, pela lefanecha, a minha alma, na verdade, que está contida em ti. Sim. Ou seja, que isso é um fato. Todos nós viemos da mesma fonte. Ou seja, assim, uma vez a minha alma estava com o Criador. Sim. Então, lefanecha, diante de ti, mas pode ser em ti, conectado. O prestar conta diariamente é um fator muito complicado, mas que é fato que o Ruach, que a alma, que estava contida juntamente com Kadosh Baruch Hu, isso é fato. Lá em Bereshit, né? Vai Pai, Elohim, Eterno. Né? Isso é fato. Isso, exatamente. Né? E falando assim sobre a questão, ou seja, quando nós terminarmos aqui, vocês falaram um monte de coisa, contaram história, mas daí não chegaram, não falaram sobre Modéani. Mas, por exemplo, Modéani também é interessante, como está escrito, Modéani, Lefanecha, Melech, Vechayan, Shechazartá, Binishpati, minha alma. Grande a sua confiança. Aí tem uma vírgula, Rabá Emunatecha. Grande a sua confiança em mim. Exato. A Laká diz que você diz, dou graças para ti, ó Rei vivo existente, faz uma pequena pausa,
porque a gente lê tanto em hebraico, daí fica difícil você entender em português. Mas algumas coisas, né? Mas ó, dou graças perante ti, ó Rei vivo existente, que devolvesse a minha alma com piedade. Vírgula. Grande é a nossa fé em ti. Essa parte é Rabá Emunatecha, tá no livro de Lamentações de Jeremias 3:23. Rabá Emunatecha. O que nós estamos dizendo? Eu lhe agradeço, Eterno, porque grande é a nossa fé em ti, que mesmo eu não tendo méritos, o Eterno, tu concedesse que a minha alma retornasse para o meu corpo mais um dia. Sim. Eu agradeço. Esse é o conceito da reza. Eu não mereço isso, mas grande é a nossa fé em ti. Rabá, grande, Emunatecha, a nossa fé em ti. Porque mesmo eu não tendo outros méritos para isso, a sua grande piedade, a infinita piedade, concedeu mais um dia. Essa é a visão daqueles que acreditam na reza Modeni. É exatamente isso, né? Bom, então ficou bem claro, né? Sobre a reza Modeni, o que se entende, toda a questão da gramática, os livros citados, né? Sim. Então, assim, eu faço Modeni? Não, eu não faço Modeni. Eu não acredito nessa parte de reencarnação, tá? É uma parte complicada, é uma parte delicada, mas eu creio nas palavras, como já citado aqui, de Moshe Ben Maimon, né? Eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos. Porque essa questão de você prestar conta e todo dia voltar é uma questão complicada, bem delicada de se entender. Eu acho que uma questão um princípio ético, na verdade, vamos ampliar isso, um princípio ético dentro da nossa fé judaica, é você não, como posso dizer, fazer um comentário negativo ou corroborar a ideia do seu colega judeu. O que eu quero dizer? Muitos judeus acreditam na reencarnação. Vixe! A grande maioria Vários. em si. Mas o que eu tô querendo dizer? Que reencarnação abre espaço para muitas reentrâncias, digamos assim. Questão de book, que alguns dizem possessões, não vou falar sobre isso agora, exatamente. Duas Neshamot no mesmo corpo, transmigração, Gilgulim, que também são as reencarnações, às vezes, essa Neshama, essa alma que foi de uma pessoa, pode se reencarnar em um objeto, ou seja, eu não estou fazendo uma questão negativa. A pessoa acredita... Legal. Você acha que eu comeu? Tem gente que acredita que vaca é Deus. Sim, né? Não, nós... mas tem gente que acredita. Eles têm liberdade pra isso. Eles têm liberdade pra isso. Tem vários judeus que acreditam em várias coisas. Beleza, compartilha com aquilo que eu penso. Aí é uma questão de pensamento. Todos temos a liberdade de pensar. Dentro de Israel eles convivem juntos. Exatamente. Bom, vamos lá. Exatamente. Tivemos uma falha técnica, tá? Exatamente. Nós paramos nesse ponto, exatamente. Então exatamente. Uma falha técnica, peço desculpas a todos. Eu estava comentando a respeito de que, independente da corrente judaica, muitos acreditam em reencarnação, outros não. Não é do meu ponto de vista, vou deixar bem claro. Não tenho nada contra aqueles judeus que acreditam em reencarnação. Eu, particularmente, peço desculpas se você acredita, mas não é meu ponto de vista. Eu concordo com você, né? Porque temos vários arri, né? Sim, eu leio bastante livro daqueles que acreditam. Os livros não estão falando sobre a reencarnação, mas são de rabinos que acreditam. De rabinos que acreditam. Então, assim, eu tenho a minha posição, você também tem a sua posição, que não é a reencarnação, né? Mas a gente não quer ficar falando ou denegrindo a imagem do nosso povo. A questão do sapinho lá, eu dei um pouquinho de risada mesmo, porque é cômico, é interessante, né? Aí você vai ter a Disney também, né? Falando sobre o sapo lá, a princesa e tal. Tudo né? bem do povo judeu. Então tudo, né? Exatamente, tá? Aí logo depois disso tem a bênção Asheret Tzar. Rapidamente, vamos falar sobre essa bênção. Olha, é uma bênção que depois que você usa o banheiro, lava suas mãos, fora desse ambiente você agradece a Kadosh Baruch Hu por ele ter feito você um ser com orifícios, em que se um se fechar ou aquele que é fechado se abrir, você não sobrevive nem uma hora. É isso que a bênção está dizendo. Exatamente. Para aqueles que... No Kitsush Hanarur, você ia com isso, né? O Kitsush Hanarur diz que todo o homem sempre deve encarar e enxergar que o nosso corpo as nossas almas estão dentro dos nossos corpos. Certo. E mesmo que nós temos vários orifícios,
o homem deve encarar que o seu corpo é como um balão, que é o corpo, um balão cheio de ar dentro, que são as nossas almas. E se você, por exemplo, se esse balão tem um furo, o ar escapa. O nosso corpo não. O nosso corpo tem orifícios, mas mesmo assim a nossa alma não sai. Sim. Essa é o conceito que todo homem deve encarar. Mesmo nós tendo corpos com orifícios, a alma não sai, não vaza, não sai do nosso corpo. Interessante. Por isso que nós agradecemos a questão do Asher Yatzar, que fazendo as nossas necessidades, falamos isso, né? Agradecemos porque tu fizeste com órgãos e orifícios revelados, sabedoria para do trono, enfim, e dá continuidade. Dá continuidade. Falando em continuidade, logo depois disso tem a bênção Elohai Neshama, página Elohai 17. Neshama. Essa reza, ela é bem anterior A Modéani. a Modéani. Sim, a Elohai Neshama, a fonte dela tem em Berachot 60b. Exatamente. Também E vai falar muito sobre a questão da alma. Sim, questão da alma. Aqueles não vou dizer aqueles. No nosso povo mesmo tem a interpretação, né, de que, por exemplo, Elohai Neshama diz, né, o graças perante revive existente, esse é minha alma. Não, desculpa, esse é Modéani. Elohai Neshama fala assim: agradeço pela alma que tu criaste e insuflaste em mim. Aí tem as palavras em hebraico que diz que são referência ao... Tu insuflaste em mim, né? Tu a conservas em mim, um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Ou seja, está falando aqui da... E tem questão dos mundos, como eu disse, para aqueles que acreditam nessa parte... Não aqueles que acreditam, a questão dos mundos eu não vou dizer sobre isso, mas da alma, origem da alma, que passa através das dimensões, isso, mas não é para agora. Elohai Neshama, a fonte está em Berachot 60b, que já é da época da compilação da Gemara. Muito século anterior ao... 2 a 3. Sim, exatamente. Provavelmente muito anterior a Modéani. Não estou descredibilizando a Modéani, porque estou querendo dizer que Modéani veio muito tempo depois. Exatamente. Porque o intuito aqui não é falar, o nosso povo erra nisso, ele acerta aquilo. É um bate-papo. Exatamente. Se fôssemos mentores, formadores de opinião, rabinos, aí teríamos que tomar uma decisão. Se acreditamos na reencarnação, se abriremos precedentes para a transmigração da alma, se nós vamos falar sobre mundos superiores, elevados e tal, né? Parte mais cabalística ou não. Então, o nosso desejo é falar um pouco sobre comentar, né, sobre a vida judaica, a prática judaica, a ritualística, os grupos, os pensamentos. Agora, de repente, no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre kippah, indumentária, né? Por que preto, por que branco, diferentes tipos de talitim, de talit, exatamente, a utilização deles, etc, etc. E vamos, logo depois disso, falar sobre a tradição oral. Sim. Vão falar, né? Só que as pessoas vão assim, né? Vamos falar sobre o Talmud. Exatamente. Vamos falar sobre o Talmud. Uma obra muito falada, muito comentada nos dias de hoje. Comentada por alguns que conhecem e sabem do que estão falando, e comentado por outros que não conhecem nada. Ouviram dizer, ouviram falar, nunca leram um versículo de nada. Na verdade, mas emitem a opinião errada e contrária, muitas das vezes, daquilo que não conhece. Isso, na verdade, é errado e antiético em qualquer esfera da sociedade. O Tanakh diz mesmo, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, antes de emitir a sua opinião a respeito, estuda primeiro. Fica a dica. É um conselho. Não fale daquilo que você não conhece, você vai dar pra mim também. Exatamente, mas, e não sobre o Talmud, porque nós vamos falar sobre isso, mas assim, como é que você vai, as leis de Taharam Mishpahá, por exemplo? Sim. Por isso que no tema de hoje, quando fala sobre reencarnação, Shargag Yulin, o Zohar, eu não leio esses livros, eu não vou dizer a minha opinião assim, queima, não sei o que lá, isso não presta, eu não conheço essas obras, eu não leio isso porque... Sim. Não leio. Vamos dizer assim, nós estamos na fase do nível mais literal, mais comparativo, nível 1. Olha lá ainda. E olha lá ainda, se é o nível 1. Exatamente. Né? Mas esperamos um dia, juntamente com todos vocês que nos acompanham e partilham dessa nossa fé, sermos todos estudiosos da Torá, cumpridores da mesma, porque carecemos tanto de conhecimento como de boas práticas. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo, vendo os vídeos. Lembrando que Shabbat agora para achar Kitetse, é o Hamishah Nachamas. Sim, a quinta do Shabbat da Consolação, começando desde Shabbat Nachamu para Shavet Hanan. Já estamos chegando em Rosh Hashanah. Então, aproveitar o mês de Elul para ter chuva,
o toque do shofar, A leitura do Sterling, exatamente. a introspecção, né, de Selichot. como está caminhando a sua vida para com o Eterno, para com os teus Exatamente. familiares, para com a sua vida. E vamos preparar, Bezerra se o Eterno permitir, um material bem interessante também sobre Rosh Hashanah que está chegando. Exatamente. Bom, do mais, acho que é isso, né? Sim, minha parte sim. De repente, talvez, para esse Shabat, a gente consiga comentar 10 ou 15 minutos sobre a própria Parashá, tá? Que é interessante. Muito Sobre, interessantes. vai falar sobre um dos pontos principais ali, sobre Amalek. Sim, Amalek e um dos pontos também é o que é difícil de entender. Além de ser difícil de entender, tem muitas pessoas que não esquecem de cumprir essa mitzvah dada por Hashem, É por isso que tem o Shabbat Zachor, que é para lembrar do que Amalek fez. do que Amalek fez, enfim. Mas isso a gente deixa, Sim. de repente, para estar postado aí final de semana, para o pessoal acompanhar um pouquinho, só uma breve meditação, Sim, exatamente. ok? Shalom a todos, que o Eterno continue vos abençoando, tanto você que faz parte e corrobora com a nossa fé, ou aquele que está ouvindo por curiosidade. Eu sei que é muita informação, é muita coisa que a gente fala, nos perdoem pelas brincadeiras, né? Mas assim, a gente sempre, a gente decidiu fazer algo em que a gente pudesse conversar e fosse mais... Lembrei, desculpa, eu não vou te cortar e vamos finalizar, mas é uma palavra final. Lembrando também, para aqueles que estão nos assistindo, guardem uma coisa na mente. Rabi Nachman Meumann também ensinou um conceito que se diz Machshavah Tovah ve'ayin tovah. Ayin tovah ve'machshavah tovah, ou seja, tenha bons olhos e bons pensamentos. Não, faça o que é correto. Faça o que é correto. Pronto. Bons olhos e bons pensamentos. Jamais guarde mágoa. Você está evoluindo, né? Você quase não falava nada, agora até tá falando bastante, né? Tento. Você tenta? Tento. Então tá bom. Shalom a todos. Que o Eterno vos abençoe. Nos abençoe a todos nós. Nós e o nosso povo, povo de Israel. Shalom, shalom. מה שהיה